Senhor presidente, senhora vereadores, senhores vereadores, a imprensa, as pessoas nos prestigiam aqui, a Deise, que eu falei que ia dar um abraço na Deise hoje, né, Deise? Sempre aqui com a gente, né? Aos serventuários da casa. Enfim, senhor presidente, depois nós vamos usar a tribuna na discussão dos projetos de lei, então eu não vou me ater agora aos projetos, mas eu confesso que a forma como a vereadora defende a administração do Paulo Êcio com unha e dente, parece que foi a melhor administração de todos os tempos do fim do mundo na nossa cidade. Né? Do fim do mundo, não é nem de outra forma. Defende mais do que a própria vereadora Marlina. E dou os parabéns porque, claro, está fazendo o seu papel. Né? E eu acho que é justo o papel que a senhora faz aqui. Mas lembrar, a senhora falou aqui de 8 obras do PAC, a gente pode destacar algumas que também não deram certo. E era só o que faltava não ter obras que deram certo. Aí era um pouquinho demais, né? Mas vamos ali no bairro onde eu resido. Eu moro do lado da obra do PAC do São Luís. Estão fazendo pela quarto, né? Porque eles abriram da outra vez, é verdade. Eles abriram, e 4 gastos. Por quê? Porque não ouviram na época da construção do PAC do São Luís os moradores, o líder lá do bairro. Aqui passa a vala, por que você vai cavar embaixo da casa do cidadão? A vala está aberta, por que vai fazer aqui um enroncamento de pedra numa vala? E botava água sempre na igreja? Sempre. Obra do PAC. Depois que abriram, tiraram as pedras da obra do PAC, do São Luís, abriram a vala da São Pedro, a dita Vila Germânica, puta, que é uma obra maravilhosa, a Vila Germânica da Rua São Pedro. Mas não deu tempo, em 6 anos, que foi caçado, mas tudo bem. E abriram ali na Otto Ecker, a água vazou, quer dizer, resolveu o problema. Era só ouvir a população. Às vezes a gente tem que pensar na genética das pessoas. 2 ouvidos e uma boca, escuta mais e fala menos. Soltaram foguete, 74 milhões e tal, e tal, e tal. Mas algumas obras não deram certo. A 1º de maio está lá. O que fizeram aqui na Nova Brasília? Arrebentaram com a comunidade da Nova Brasília. Então, assim, e outra, obra do PAC é importante, Adianta fazer obra do PAC e deixar o rio assoreado? Adianta fazer obra do PAC e a água não correr, vereador Rick Zanata? Adiantou fazer isso? Olha o que aconteceu agora. Se não tivesse as beiras-rios do lado direito e esquerdo, o prolongamento da ponte do Santos Dumont, a chuva que deu, a enchente seria maior do que de 2011. E nós vimos que foi quase 2 metros a menos. Com uma obra simples, né? Bem simplesinha, de beira-rio. Eu repito e vou repetir aqui, vereadora. Se cada prefeito que passou, e aí não é só culpa do Paulo, mas o Paulo em 6 anos não fez um palmo de beira-rio. Não fez um palmo de beira-rio. Tirar capim e consertar a calçada é dever e obrigação do gestor. Mas não fez um palmo de beira-rio. Aliás, o Paulo tem uma grande obra em Brusque. Tem a Avenida Paulo Êcio, conhecidíssima. Que é aquela avenida que corta praça ali no centro, na frente do antigo BESC, né? 15 metros ali. Foi a avenida que o Paulo abriu em Brusque. Essa ninguém discute. Demais, não fez 1 metro de rua nova. Que não vem considerar ruas de loteamento que não tem nada a ver com o prefeito. Estou falando de vias de acesso. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de vir aqui defender o indefensável. Adianta fazer obra do PAC. Se a água que vem do PAC chega no rio e o rio está cheio, o que vai acontecer com a obra do PAC? A água vai voltar. E é o que acontecia na Rua São Pedro, acontecia no bairro São Luís, o professor Rogério mora ali próximo, sabe o quanto aquela comunidade sofria a cada chuva. E hoje nós não vimos isso. Todo mundo falava, mas fizeram a obra da margem esquerda.
e fizeram um pontilhão muito baixo na saída das águas que vêm da Rua São Pedro e da São Luís. Eu fui lá verificar. E fiquei até assustado com a altura da ponte, realmente. E demonstrou que não trouxe prejuízo nenhum para os bairros. Por quê? Porque a nossa cota de cheias, ela segue o que diz o rio. Se o rio vai embora, a nossa água vai também. Agora, se o rio está assoreado, não tem beira-rio, não tem escoamento, o que vai acontecer? Vai subir a água, vai entrar nos bairros. Quem não se lembra, em 2011, por onde entrou a água no bairro São Luís? Ela entrou lá, por trás da antiga Sevim, ali no Aras Fischer. A água voltou por ali e pegou o bairro de surpresa. Por quê? Porque não escoava. A água não passava na ponte do Santos Dumont. Não tinha beira-rio margem esquerda. Ou seja, não tem escoamento. Então, se não fizer beira-rio, não adianta fazer a obra do PAC. Vai tirar a água do bairro lá de cima, vai. E quem mora próximo ao rio? Vai sofrer que é enchente. É simples, pronto. Repito, se cada prefeito que passou tivesse feito um quilômetro de beira-rio, desde que ela iniciou, nós estaríamos com a beira-rio pronta de Dom Joaquim e Itajaí nas duas margens. Mas, enfim. Senhor presidente, eu queria aqui me manifestar e dar os parabéns ao nosso Senado Federal, que tiveram a coragem de 52 senadores aprovar a PEC 08, que limita os poderes monocráticos do STF. Quero aqui dar os parabéns e saudar a cada senador que votou favorável. Inclusive o senador Jacques Wagner, do PT. Teve a coragem, o líder do governo. Né? Teve coragem. Mas o que me chama a atenção não é nem só isso. É os desenrolamentos posteriores a isso. Onde nós vamos parar com tudo que nós ouvimos na imprensa vindas do STF? Eu vou ler só um trechinho aqui do que falou Gilmar Mendes, nosso decano. Muitos políticos não estariam onde estão hoje se não fosse o enfrentamento da Operação Lava Jato pelo STF, incluindo o presidente Lula. Ora, se isso aqui não é uma declaração bombástica de que houve ajuda para que o governo que aí está chegasse aonde está pelo STF, o que será? Vejam a sementinha da discórdia que o Senado plantou no Congresso agora, em Brasília, com apenas uma votação. Ainda falta a Câmara dos Deputados, que eu tenho minhas dúvidas se vai ou não aprovar. Mas diante da pressão que estão sofrendo, já não sei. Agora, é no mínimo assombroso você vê a reação do STF. Eu estou dando aqui só um exemplo, mas quem acompanhou a mídia, tinha jornalista de uma emissora de televisão que estava discutindo ao vivo, recebendo mensagens de ministros do STF, discutindo com um dos ministros do governo federal, ex-governador da Bahia, outro pedindo a cabeça do líder do PT no Senado, porque votou a favor da PEC. Então, como nós podemos dizer que os poderes são independentes nesse Brasil? Ou que os poderes não interferem uns aos outros, sendo o superior, aquela sigla STF. Senhor presidente, me assombra muito isso. Seria mais ou menos assim: nós votássemos uma lei aqui, uma lei que estaria valendo na nossa cidade, e simplesmente o juiz desse uma canetada e dissesse que aquela lei não valia mais, sem direito de recurso. É isso que acontece hoje no Brasil, nas decisões monocráticas. E para terminar, senhor presidente, mais 30 segundos, tem uma outra PEC que eles estão discutindo e eu espero que essa passe, porque agora que a guerra está declarada,
e o STF declarou que ajudou a eleger esse atual governo, que eles votem a idade mínima para os ministros do STF e retirem o direito do poder vitalício desses ministros no STF, que baixem para 8 anos, como são todos os países de respeito ao redor do mundo. Só o Brasil tem voto eletrônico e vitalício no STF. Seria esse o presente. Obrigado.